Bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise. Olha, me diga uma coisa. Quantas vezes a gente disfarça um medo enorme de começar algo dizendo que é só uma preparação cuidadosa? A gente faz muito isso, não é? O material em que vamos mergulhar hoje traz uma perspectiva simplesmente fascinante. Sabe o que mais traga o nosso crescimento? Quase nunca é a falta de capacidade técnica ou de inteligência. Na verdade, é a nossa própria versão atual, tentando desesperadamente ganhar tempo, armada até os dentes com desculpas perfeitas. Então hoje a gente vai desmontar, peça por peça, essa grande ilusão da preparação. Vamos lá? É super comum a gente escutar ou até falar, né, frases do tipo: "Ah, eu preciso fazer só mais um cursinho. Preciso planejar isso com muita antecedência." Ou aquele grande clássico: "Na próxima segunda-feira eu começo o projeto." Sem falta. Mas vem cá. Será que essa necessidade crônica de estar pronto é mesmo uma estratégia real? O nosso estudo de hoje sugere fortemente que não. Na vida real, ter sempre uma carta na manga, uma justificativa linda para não começar agora, é só uma tática genial para comprar tempo. É o puro e simples medo de falhar, ou até o medo de crescer, só que muito bem disfarçado de organização. O que a fonte faz aqui é redefinir totalmente a ideia de procrastinação. A sociedade costuma jogar isso na caixa da preguiça ou da falta de disciplina, mas olha o que estamos vendo aqui. É algo muito, mas muito mais profundo. A procrastinação aparece como um sintoma agudo de dependência emocional. E o grande perigo é que ela parece incrivelmente inteligente. Ela veste um terno e gravata, digamos assim, e se passa por responsabilidade, maturidade, prudência. É uma armadilha emocional tão complexa que faz a gente bater no peito e achar que está sendo super responsável, quando na verdade a gente está ali totalmente paralisado. E isso nos leva à primeira parte do material, o caso de Maria e o custo oculto do pertencimento. Para tirar isso do mundo das ideias e trazer para o nosso dia a dia, o texto nos apresenta a Maria. Pensem ela, uma nutricionista de 53 anos, solteira, sem filhos. Ela é uma de 7 irmãos, mas tem um detalhe aqui que é absolutamente crucial. Ela foi a única da família inteira a conseguir o diploma universitário. Só que, tanto na profissão quanto na vida pessoal, a Maria vive cronicamente estacionada, sempre esperando aquele momento mágico e perfeito para agir. Ela espera, estuda mais um pouco, se organiza de forma obsessiva e nunca dá o primeiro passo. Mas o que explicaria esse freio de mão puxado numa pessoa tão qualificada? E aqui vem a verdade que dói. Na dinâmica familiar da Maria, dar o próximo passo e se tornar uma pessoa mais próspera e realizada significa, lá no fundo do inconsciente dela, que ela vai deixar de pertencer àquele grupo. O material mostra que, para continuar se encaixando nas expectativas e na realidade da família, ela sente que precisa propositalmente se encolher, se manter pequena, sabe? É um conflito interno gigantesco. O sucesso e o crescimento perdem a cara de vitória e passam a ser vistos como uma ameaça real aos laços de amor mais importantes que ela tem. Então, o grande choque de realidade que o texto traz é que a gente precisa entender uma diferença brutal. A preparação genuína, a de verdade, gera movimento. Ela empurra para frente, ela cria resultados que a gente pode tocar no mundo real. Agora, o adiamento contínuo, esse só gera desculpas. Desculpas brilhantes, reconfortantes, maravilhosas. Usar essa preparação eterna como esconderijo, uma trincheira à prova de riscos, é exatamente o mecanismo que tranca o nosso potencial às 7 chaves. E o autor dá um nome sensacional para esse esconderijo: obesidade intelectual. É uma epidemia. Quanta gente vive presa há anos nisso? É aquela rotina de maratonar conteúdo, anotar um monte de frase de efeito, salvar dezenas de vídeos que a pessoa nunca mais vai assistir, comprar cursos caríssimos e dominar toda a teoria na ponta da língua. Mas e a execução? Nada. A gente consome conhecimento de forma frenética só para sentir aquele gostinho de produtividade, mas fugindo do trabalho sujo de colocar a mão na massa e dar a cara a tapa. É óbvio que empurrar tudo com a barriga custa caro. Existe um peso físico, emocional e mental absurdo que a gente vai acumulando em silêncio. Sabe aquele cansaço no fim do dia? Muitas vezes ele não vem do que a gente fez, mas do peso imenso do que a gente não decidiu. É o fardo das conversas chatas de que a gente fugiu, dos projetos incríveis mofando na gaveta, dos limites que a gente engoliu a seco e não impôs aos outros. É o peso, literalmente, de uma vida inteira que ficou para amanhã. Com o tempo, isso suga a nossa energia, apaga aquele brilho no olho e destrói a vontade de agir. O corpo sente, a mente sente, é real. Clareza sem movimento vira ilusão. Não adianta nada ter uma super epifania, entender a raiz de todos os problemas, ou ter uma mente cristalina, se no minuto seguinte não tiver uma ação concreta. A fonte que estamos analisando é direta. Sem ação, o ponteiro não mexe. Ponto.
Se a gente abre 1 milhão de abas no cérebro e não fecha nenhuma, se a gente decide internamente, mas não move um músculo externamente, bem, toda essa clareza vira só um afago gostoso no nosso ego. Bom, avançando para a segunda parte do nosso estudo. Crescimento e mudança nas relações, a chamada autorização inconsciente. Indo na raiz do problema que causa toda essa paralisia, a gente descobre que essa espera quase nunca é lógica. A gente não está esperando cair dinheiro do céu ou baixar uma coragem mágica, nem um alinhamento dos planetas. Pode até parecer que sim, mas, na real, o que está acontecendo nos bastidores é a espera por uma autorização invisível das pessoas ao nosso redor. Uma permissão não dita para a gente poder mudar, crescer e, o que é mais assustador, desapontar quem a gente ama. É aquele pavor de deixar de ser a versão boazinha, conveniente e previsível que todo mundo se acostumou a ter por perto. E enquanto esse tal alvará imaginário não é assinado, a nossa rodinha de hamster da preparação não para de girar. E aqui a gente precisa quebrar um mito gigante, a ideia de que a gente precisa ter confiança antes de agir. Esquece isso. Ninguém nasce pronto, ninguém entra no jogo sabendo todas as regras. O caminho real da coragem exige 3 passos bem simples, mas que andam colados. Primeiro, a gente começa com medo e com insegurança mesmo, é o normal. Segundo, a gente vai errar. Inevitavelmente, os erros vão acontecer na prática. E só depois de sobreviver a essas 2 fases é que vem o terceiro passo, ganhar a tal da confiança. Ela não é um ingresso que se compra na bilheteria, ela é o troféu que a gente ganha por fazer o trabalho duro e enfrentar o medo na vida real. A virada de chave mental aqui é colocar essas 2 forças na balança. O medo tem que ser encarado só como um alerta no painel do carro, não como uma placa de pare para dar meia volta. Para a gente conseguir avançar, os nossos grandes objetivos precisam ser alimentados todos os dias, até ficarem absurdamente maiores que as nossas desculpas convenientes para continuar no sofá. O futuro que a gente quer tem que brilhar muito mais forte do que a nossa vontade natural de ficar ali no quentinho, num lugar conhecido, só agradando todos ao redor. O que nos traz, de forma muito prática, ao número 1. A missão é tomar uma única decisão concreta hoje, só uma. Quebrar o gelo e sair do lugar com um passinho de formiga que seja, mas sem esperar pelas condições perfeitas da famosa próxima segunda-feira. Para fechar nossa análise de hoje, o material joga no nosso colo um desafio daqueles de perder o sono. Pensem nisso. Do mesmo jeito que a Maria precisava quebrar aquela versão pequenininha dela, para não frustrar a família, todos nós arrastamos algumas versões bem confortáveis, mas que nos limitam. Então a pergunta que não quer calar é essa: qual é a velha versão que a gente precisa quebrar hoje, agora, para abrir espaço para a vida que a gente realmente quer bancar? O mapa tá na mão, pessoal. Agora a bola tá com a gente. Um grande abraço e até a próxima explicação.